Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha, caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a antiga Suméria. Este é o quinto vídeo de um total de 7. Nele, estudaremos a cultura dos sumérios no que tange à arquitetura, à religião e à ciência. Veremos que, apesar de seu modo de vida simplório, eles realizaram feitos e descobertas impressionantes. O historiador Alan Marcus diz que os sumérios ostentavam uma perspectiva circunspecta sobre a vida. Um sumério escreveu: lágrimas, lamento, angústia e depressão residem dentro de mim. Dói-me o sofrimento. O perverso destino aprisiona-me e faz com que cesse a vida minha. Sou banhado por uma doença maligna. Outro escreveu: por que me contam entre os ignorantes? A comida encontra-se em todo lugar, e ainda assim, minha comida a fome proporciona. Durante o dia, a partilha era orçada, e o orçamento de minha partilha prejudicado. Apesar de que as mulheres poderiam alcançar um status mais elevado na Suméria do que em outras civilizações, a cultura permanecia predominantemente masculina. A planície do Tigre-Eufrates carecia de minerais e árvores. As edificações sumérias compreendiam estruturas plano-convexas feitas de tijolos de barro, desprovidas de argamassa ou cimento. Uma vez que tijolos plano-convexos são de composição relativamente instável, os pedreiros sumerianos adicionavam uma mão extra de tijolos postos perpendicularmente a cada poucas fileiras. Então, preenchiam as lacunas com betume, engaço, cana e cisâneas. Construções feitas com tijolos de barro, entretanto, acabam deteriorando-se, de forma que eram periodicamente destruídas, niveladas e reconstruídas no mesmo lugar. Essa constante reconstrução gradualmente elevou o nível das cidades, de modo que se ergueram acima da planície à sua volta. Os aterros resultantes, chamados em inglês de tell, são encontrados através do antigo Oriente Próximo. O tipo mais famoso e impressionante dentre as edificações sumérias chama-se zigurate, uma construção de largas e amplas plataformas sobrepostas em cujo topo se encontravam templos. Esse maciço edifício de excelsa estatura pode ter sido a inspiração para a Torre de Babel bíblica. Selos cilíndricos sumerianos também descrevem casas construídas com cana, similares àquelas construídas pelos árabes das terras baixas da parte sul do Iraque até anos recentes. Por outro lado, templos sumérios e palácios fizeram uso de materiais e técnicas mais avançados, como reforços, suportes para os tijolos, recessos ou quinas, pilastras e pregos de argila. Tratar de um assunto tal como a religião suméria pode ser complicado, uma vez que as práticas e crenças adotadas por aquele povo variaram largamente através do tempo e da distância, cada cidade possuindo sua própria visão mitológica ou teológica. Os sumérios eram adeptos de uma religião politeísta caracterizada por deuses e deusas antropomórficos,
representando forças ou presenças no mundo material. Noção esta bastante presente na posterior mitologia grega. Diante de fartas evidências arqueológicas de raríssima preservação, compreende-se das traduções acerca de suas inscrições que as divindades sumérias, originalmente chamadas Anunnakis, ou aqueles que do céu vieram, criaram os humanos com a finalidade de que lhes servissem de trabalhadores, atendendo às designações dadas pelas divindades. Entretanto, futuramente, os libertaram, quando se tornaram demasiadamente numerosos e difíceis de manter sob controle. A narrativa sobre os sujeitos do panteão sumério tende a apresentar estreita sintonia com a de outras culturas, como a dos povos hebreu e grego, das quais se podem citar como exemplos a passagem do dilúvio de Noé e os titãs gregos, bem como os atributos característicos atribuídos a cada deidade. De forma ampla e muito evidente, verifica-se que entre essas culturas, mesmo de diferentes religiões, regiões e idiomas, inclusive em distinto aspecto temporal, existem evidências de paralelismo com os contos sumérios. Nesse sentido, os deuses e deusas da Suméria têm representações similares nas religiões dos acadianos, cananitas, babilônicos, egípcios, moabitas, assírios, minuanos e outros povos que habitaram regiões euroasiáticas, influenciando até mesmo culturas distantes. Assim, um número de histórias relacionadas a divindades tem paralelos gregos. Por exemplo, a descida de Inanna ao submundo, denominado Hades pelos helênicos, está impressionantemente ligada ao mito de Perséfone. O submundo também é chamado de Sheol pelos hebreus e de Elvite pelos nórdicos, numa alusão à deusa Hela. De maneira similar, os gigantes da cultura hebraica relacionam-se aos titãs gregos. Quando estavam zangados ou frustrados, os deuses expressavam seus sentimentos através de terremotos ou catástrofes naturais. A essência primordial da religião suméria baseava-se, portanto, na crença de que toda a humanidade estava à mercê dos deuses. Os sumérios acreditavam que o universo consistia num disco plano fechado por uma cúpula de latão. Já a vida após a morte envolvia uma descida ao vil submundo, onde se passava a eternidade numa existência deplorável, em uma espécie de inferno. Os templos sumérios consistem de uma nave central com corredores em ambos os lados, flanqueados por aposentos para os sacerdotes. Numa das pontas do corredor achavam-se um púlpito e uma plataforma construída com tijolos de barro, usada para sacrifícios a animais e vegetais. Depósitos geralmente se localizavam nas proximidades dos templos. Mais tarde, os sumérios começaram a construir seus templos no topo de colinas artificiais, terraplanadas e multifacetadas. Esses templos especiais chamavam-se zigurates. Segundo os sumérios, o universo surgiu quando Namu, um abismo sem forma, enrolou-se em si mesmo num ato de autoprocriação, gerando Anu, deus do céu, Antu ou Ki, deusa da terra, e Zuri, deus do equilíbrio entre as dimensões.
A união de Anu e Antu produziu Enlil, senhor dos ventos, que eventualmente se tornou líder do panteão dos deuses. Após o banimento de Enlil de Dilmun, a morada dos deuses, por violentar Ninlil, a deusa teve um filho, Nanar, o deus da lua, mais tarde chamado de Sin ou Sinu. Zuri, revoltado com o acontecimento, criou uma dimensão abaixo da Terra, uma dimensão neutra. Da união posterior entre Sin e Ningal nasceram Inanna, deusa do amor e da guerra, e Utu, deus do sol, depois chamado de Samas. Também durante o banimento de Enlil, o deus tornou-se pai de 3 divindades do submundo. A mais famosa dessas divindades foi Nergal. Namu também teve um filho chamado Enki, deus do abismo aquático ou Apsu. Enki controlava também os Me, decretos sagrados que governavam coisas básicas como a física e complexas como a ordem social e a lei. Nos últimos anos, ocorreu uma forte propagação sobre Lilith como sendo uma deusa do panteão sumério. Quanto ao assunto, cabe destacar que os espíritos chamados originalmente Liritos não eram considerados deuses, mas sim espíritos que deveriam ser afastados, pois causavam problemas relacionados a partos e gestações, bem como aos primeiros anos de vida das crianças. A prova maior está no conjunto de peças encontradas em museus sobre Lilith, onde não há sequer uma menção relacionando os Lilitos como deuses antes do século XX. Deixada posteriormente de herança para os babilônicos, a ciência dos sumérios contribuiu em grande parte para o Ocidente e o Oriente. Faz parte de suas invenções o sistema sexagesimal. Criaram sistemas de medidas de capacidade, de superfície e de pesos. Possuíam réguas graduadas. E dividiram os dias em 24 horas iguais, 12 dana, ou horas duplas. Uma tabuinha encontrada em Nippur pode ser considerada o primeiro manual de medicina do mundo. Nessa tabuinha, onde havia fórmulas químicas e fórmulas mágicas ou encantamentos, usavam termos tão especializados que, para traduzirem, precisaram da ajuda de químicos. Na farmácia, usavam-se substâncias vegetais, animais e minerais. Laxantes, purgantes e diuréticos formavam a maioria dos remédios daquele povo. Determinadas cirurgias também eram postas em prática. Os sumérios manufaturavam salitre, conseguido a partir da urina, do cal, de cinzas e do sal. Eles combinavam materiais como leite, pele de cobra, casco de tartaruga, cássia, murta, timo, salgueiro, figo, pera, abeto e tâmara. A partir daí, misturavam esses agentes com vinho, usando o resultado obtido de duas formas, ou passando o produto como se fosse uma pasta, ou o misturando com cerveja, consumindo o remédio por via oral. Os sumérios explicavam a doença como uma consequência do aprisionamento de um demônio no corpo humano.
o que acarretava a necessidade de expulsar esse demônio. O objetivo do remédio era persuadir o demônio a acreditar na ideia de que continuar residindo nesse corpo seria uma experiência desagradável. Comumente, os sumérios colocavam um carneiro ou uma cabra perto do doente, esperando atrair o demônio para dentro do corpo do animal, que então seria morto. No caso de não haver carneiro ou cabra à disposição, tentavam a sorte com uma estátua, que, se conseguisse transferir o demônio para dentro de si, seria coberta de betume. No próximo vídeo, iremos complementar os conhecimentos sobre a cultura da antiga Suméria, abordando os surpreendentes avanços tecnológicos que conseguiram alcançar, bem como os aspectos fundamentais da sua língua e da sua escrita. Acredita-se a eles o sistema cuneiforme de escrita, utilizado em toda a Mesopotâmia e por povos vizinhos. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!